Brasil, o país do futebol, e com a Copa do Mundo chegando, talvez algumas pessoas tenham desenvolvido uma curiosidade sobre o país que vai sediar um dos maiores eventos esportivos do mundo. Se você quer saber um pouco mais sobre o Catar, me acompanha para esse vídeo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Catar. Eu trouxe para vocês 5 curiosidades. A primeira é que o Catar, ele funciona... o sistema de governo dele é uma monarquia. Tipo assim, eu às vezes ficava curiosa, eu pensava, tem a rainha da Inglaterra. Então na Inglaterra tem reis. Será que ainda existem reis em outros países? Existem. Inclusive o Catar é uma monarquia. Só que a gente não chama exatamente de reino e monarquia. Porque a gente conhece o reino, que é controlado e regido por um rei, né? Na monarquia mais comum. Só que lá no Catar, eles são considerados um emirado, e esse emirado é regido por um emir. Então, é um pouquinho diferente ali. Aquela região, a região ali do Catar, eu vou deixar um mapinho aqui para vocês se familiarizarem com o local. Então, a região ali do Catar, ela é uma região bem desértica, uma região bem isolada ali, e algumas famílias nômades acabavam vivendo naquela região, porque as pessoas não conseguiam ficar muito tempo paradas ali, porque não conseguiam desfrutar muito da terra. E aí, durante os períodos de colonização mundial, as guerras e tudo mais, essa região acabou se tornando uma colônia inglesa, então acabou se tornando uma colônia do Reino Unido. A partir daí, o Catar, ele se tornou um pedacinho ali do Reino Unido, assim como ele tinha várias outras colônias. Com o passar do tempo, teve uma família que foi se tornando muito influente na região. E aí, a rainha da Inglaterra foi meio que tornando as colônias mais independentes, e aí o Catar acabou se tornando um estado independente, né, um estado absoluto lá independente, em 1971. Então, em 1971, eles conseguiram a independência deles e os reis da Inglaterra decidiram que o controle do país ficaria para essa família que era politicamente mais forte ali na região, mais influente. E daí assumiu a família Al Thani. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas enfim, a família Al Thani. E a partir daí, eles se tornaram os emirs, né? Então, se tornou o emir, que na verdade é o homem. E aí ele começou a governar o Catar e desde então eles se instituíram a monarquia absolutista, foi passando de pai para filho, e essa família continua no controle do Catar até hoje, já faz mais de 150 anos. Curiosidade número 2, o Catar é um país bem pequeno. O Catar é um país bem pequeno, que tem uma população também não muito grande. Como eu falei, eram nômades que viviam e depois eles acabaram se estabelecendo. E aí, a maioria das pessoas que residem, boa parte das pessoas que residem no Catar são imigrantes, então são pessoas que vinham ali das outras regiões. A língua oficial no Catar é o árabe, a segunda língua é o inglês. Então, as pessoas que tinham mais ou menos a mesma cultura, a mesma língua, foram migrando para a cidade em busca de oportunidades e acabaram se estabelecendo, principalmente na capital, que é Doha. Então, é um país pequenininho, que tem poucos habitantes e praticamente metade dos habitantes do Catar ficam na capital, que é o lugar mais populoso que tem ali. Tem em torno de 2,9 milhões de habitantes no país, que é basicamente a população de Alagoas, do estado de Alagoas, aqui do Brasil. E se a gente comparar com uma das maiores cidades do Brasil, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Então, ela tem 3 milhões de habitantes, ela tem 25% da população de São Paulo, que é uma cidade do Brasil. Então, é um país bem pequenininho mesmo. Curiosidade número 3, o Catar é considerado um dos países mais ricos do mundo. E por que o Catar é considerado um dos países mais ricos do mundo? Por volta dos anos 40, foi descoberto ali no Catar uma área que tinha muito petróleo, uma área muito rica em petróleo. Então, eles saíram de uma região que não tinha nada para ser explorado, porque era um lugar desértico, não tinha como plantar, não tinha muita coisa para fazer ali, para um lugar muito rico, porque tinha muito petróleo. Então, eles começaram a exportar petróleo, exportar gás natural, que corresponde a metade do PIB do país. Então, metade de tudo que eles produzem em valor monetário é petróleo e gás natural. E eles se tornaram um país muito, muito rico. E aí, fala que, é um país rico também, porque quando a gente fala do PIB per capita, como eu falei, tem poucos habitantes. Então, imagina, é um volume de dinheiro produzido ali naquele país e poucas pessoas. Então, o PIB per capita, que é a quantidade de dinheiro produzido, quantidade de produtos produzidos, né, mas a gente avalia em valor monetário, dividido pelo número de habitantes, a gente tem um PIB per capita de aproximadamente $50 mil
por pessoa. Então, se a gente fosse pegar todas as riquezas do país e dividir pela quantidade de pessoas que tem lá, ia dar em torno de 50 mil dólares por pessoa. Enquanto aqui no Brasil, se a gente pegar todas as riquezas do Brasil, produzidas no Brasil, e dividir pelo número de habitantes, vai dar em torno de 6,7 mil dólares por pessoa. 50 mil dólares, 6,7 mil dólares. É uma diferença bem grande. Só que a gente tem que lembrar que é uma monarquia, que tem uma desigualdade social muito grande. Então, por mais que tenha muitas riquezas, não necessariamente todo mundo é rico lá. Para a curiosidade número 4, vamos falar um pouquinho sobre o clima e a temperatura. Como eu já falei, é um lugar meio desértico, não tinha como ter muita plantação, não tinha como explorar muito a terra ali da região. É um país praticamente totalmente industrial, né? Ele trabalha com empresas, indústrias, exporta basicamente tudo que eles precisam de alimentação. E ele tem um clima bem desértico. Então, a temperatura lá chega fácil aos 45 graus no auge do verão, né, que é quando eles atingem as maiores temperaturas, que vai de maio a setembro, e pode atingir mínimas, tipo assim, ao longo do ano, de 14 graus. Então, é um país que varia muito a temperatura, assim como a gente sabe que varia nos lugares mais desérticos. Então, quanto mais desértico, maior a amplitude de temperatura que a gente tem. E isso nos chama para a curiosidade número 5, que, como todo mundo sabe, é o lugar que vai sediar a Copa do Mundo de 2022. Só que, eu não sei se vocês repararam, esse ano a Copa está em uma data diferente. Em vez de ser realizada nos primeiros meses do ano, no meio do ano ali, que era em junho, julho, passou para ser realizada em novembro e dezembro. Então mudou ali a data da Copa. E por que isso aconteceu? Porque nesses meses, junho e julho, é um dos meses mais quentes no Catar. Então é onde eles atingem as maiores temperaturas. Não teria como... Teria, mas iria prejudicar muito o desempenho dos jogadores, ia ser muito desconfortável para quem visitasse o país e não está acostumado com essas temperaturas. Então eles resolveram migrar essa parte migrar para os momentos mais frescos do ano, para que eles conseguissem, para que fosse mais confortável realizar a Copa do Mundo lá. E por falar em Copa do Mundo, eu vou deixar aqui no ar também uma curiosidade, é que teve ali algumas denúncias de corrupção, alegando que o Catar meio que pagou para que a Copa fosse realizada lá. Então fica aí no ar. Outra coisa é que eles vão construir 8 estádios estão sendo construídos para a realização da Copa lá no país, sendo que 6 deles vão ser localizados na capital. E como bônus, eu vou deixar aqui para vocês algumas outras curiosidades. Como uma monarquia absolutista, com uma cultura ali do Oriente Médio, o homossexualismo é crime no Catar. Então, se pessoas homossexuais foram visitar lá para assistir a Copa, não é recomendado demonstração de afeto em público, porque você pode ser preso. Além disso, nenhuma demonstração de afeto em público, mesmo por casais heterossexuais, é recomendada, porque isso é considerado desconfortável e antiético. Outra curiosidade é que, se você for andar numa mesquita, é recomendado que você ande descalço. É recomendado também evitar o uso de roupas curtas, assim como eu estou usando agora, roupas que deixem muita parte do corpo exposta. Então, para pessoas que vêm do Ocidente, nesses eventos, é um país bem turístico também, eles não vão proibir você de usar nenhuma roupa, mas é recomendado, é aconselhado que você não utilize roupas muito curtas enquanto você estiver ali caminhando e andando pelo país. Essas são algumas curiosidades que eu trouxe para vocês. Eu gosto muito de trazer vídeos de curiosidades. Se você gosta de assistir, deixa um curtir. E se você gosta de vídeos assim, se inscreve no canal, que eu vou trazer mais vídeos como esse nas próximas semanas. É isso que eu tenho para falar sobre o Catar hoje e até mais!